Olá, bem-vindo a todos à videoconferência da Vivara para o terceiro trimestre de 2024. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês nesse trimestre, em que, começando pelo slide 3 aqui da apresentação, tivemos mais um trimestre de aceleração de crescimento, principalmente puxado, pelas nossas lojas físicas. Mais um trimestre de consolidação do mercado de joias, atingimos 21,2%, né, de share do mercado, expandindo 2,4 pontos contra no mesmo período do ano passado, ou seja, setembro, né, ou 1,6 ponto percentual aqui no ano de 2024. Expandimos rentabilidade de maneira forte nesse trimestre, com diluição operacional, né, e alavancagem operacional vindo forte de despesas, tanto de despesas com vendas como de G&A. Vou falar um pouco sobre isso mais para frente. E além disso, né, com fortalecimento contínuo da nossa estrutura de capital, né, geramos caixa operacional relevante do começo do ano até agora, e esse mais um trimestre em que repetimos uma boa performance contra o mesmo período do ano passado. Passando para o slide 4 aqui, né, os principais destaques financeiros do TRI, né, foram 697,4 milhões de faturamento bruto, com crescimento de 20% contra o mesmo período do ano passado. Foram 13,5% de crescimento de vendas mesmo às lojas neste período. É uma aceleração em relação aos 12,3% registrados no terceiro trimestre de 23, ou os 11,6% registrados, né, no trimestre imediatamente anterior, o segundo trimestre desse ano de 24. 593,8 milhões das vendas vieram das lojas físicas, que tiveram um crescimento no período de 21,1% contra o mesmo período do ano passado. A categoria de joias registrou 362,5 milhões de reais de receita no período, com crescimento de 22,3% contra, né, o terceiro TRI de 2023. O EBITDA ajustado no período foi 127,4, com crescimento de 43,7% contra o mesmo período do ano passado, com expansão de margem de EBITDA de 3,2 pontos percentuais em relação a esse mesmo período, encerrando o período com 22,6% de margem EBITDA. Registramos geração de caixa operacional de 5,4 milhões nesse período versus um consumo de 13,2 milhões no mesmo período do ano passado. Nesse trimestre, abrimos mais 11 lojas, sendo uma loja da Vivara, né, e 10 lojas da Life, né, e falarei mais a respeito, né, do status atual da expansão para o ano também mais para frente. Né. Seguindo para o slide seguinte, número 5, né, encerramos o período com essas 11 aberturas, com 435 pontos de venda, né, encerramos, ou na verdade convertemos 2 quiosques em lojas da Life nesse período, ou seja, né, das 11 aberturas brutas tivemos 9 aberturas líquidas, acumulamos no ano 49 aberturas brutas até, né, nesses 9 primeiros meses de 2024, ou 45 aberturas líquidas nesse mesmo período. Das 435 lojas, 264 são lojas da Vivara, 159 são lojas da Life, e temos ainda 12 quiosques que fazem parte do parque ainda nesses 9 primeiros meses do ano. Né? A expansão do ano está super dentro, né, do que foi previsto. Né? A gente planeja ainda encerrar o ano dentro da faixa projetada, informada, né, desde o final do ano passado, né, de 70 ou mais lojas para, né, esse ano de 2024. Passando para o slide número 7, aqui dou mais detalhes a respeito da evolução de receita por canais, né, e com destaque novamente para a receita de lojas físicas. Né, registramos 593,8 milhões de reais nesse período, com 21,1% de crescimento contra o mesmo período do ano passado, né, com destaque para as lojas da Vivara, que cresceram 15,6% no período e registraram 461,6 milhões de faturamento no terceiro TRI de 24. As lojas Life registraram 127,2 milhões de faturamento e cresceram 52,8%, né, nesse trimestre. As vendas digitais cresceram 14,3% nesse terceiro trimestre de 24, representaram 14,4% das vendas da companhia nesse trimestre, e continuaram a ter, né, boa performance, uma aceleração em relação ao trimestre imediatamente anterior, né, mostrando nossa aposta saudável aqui para o canal
na medida em que caminhamos não só, né, no próximo trimestre, mas também nos próximos anos. Em termos de perfil de crescimento, né, preço versus volume, né, tivemos um crescimento de 16,4%, né, no volume de peças vendidas nesse trimestre, com 3,1% de crescimento de preço, mas tivemos uma realidade muito distinta, né, entre a Vivara e a Life, que cabe, né, que é importante destacar. A Vivara cresce preço, né, então dos 15,6%, né, por cento de crescimento da Vivara, a Vivara cresce em torno de 20% de preço, né, e as lojas Life crescem em volume, né, ou seja, a grande maior parte do crescimento de 52,8%, né, da Life nesse período, né, é crescimento de peças vendidas, né, e não preço. E isso, né, esse equilíbrio, né, dado que a Life, né, mais de um terço das vendas da companhia, mas quase 80% do volume de peças vendidas, esse equilíbrio entre as duas marcas traz, né, um balanço apontando um maior crescimento de peças vendidas do que de preço na companhia como um todo nesse terceiro trimestre de 24. Né? Passando para o slide 8, aqui dou um pouco mais de detalhes, né, sobre o canal de vendas físico, né, começando pelas lojas Life, né, com um crescimento de 52,8%, né, atingindo 127 milhões de faturamento, como já falado. As vendas mesmo às lojas foram 13,9%, né, no período. A representatividade das vendas atingiu 56,8%, ou seja, as lojas físicas da Life representaram quase 57% das vendas totais da categoria na companhia, né, aumentando 13,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. E por fim, né, temos das 159 lojas, temos 56 lojas que atingiram a maturidade, um pouco mais de 35% do portfólio, né, da Life, e que registraram faturamento médio aí de 6 milhões de reais nos últimos 12 meses, um nível ainda, né, bastante saudável. Né? As lojas da Vivara, por outro lado, registraram, né, 462 milhões de reais aproximadamente, com crescimento de 15,6%, como falado. O semi-store dessas lojas foi de 14% no período, né, acelerando contra períodos imediatamente anteriores, puxado principalmente pelo crescimento da categoria de joias, né, que cresceu 22%, 22,3% contra o mesmo período do ano passado, encerrando o período com 264 lojas aqui, como já mencionado. E essa aceleração de crescimento das lojas da Vivara, né, foi puxado principalmente, né, pelo trabalho de reclusterização das lojas feito ao longo do primeiro trimestre desse ano, já com frutos, né, que foram mostrados ali durante o segundo tri desse ano na divulgação de resultados, e também fruto da melhor alocação de estoques, que também vem empurrando parte desse crescimento já desde o trimestre passado. Esperamos ainda que esse efeito, né, se estenda por mais trimestres, na medida em que, né, nós continuamos a ver um crescimento saudável dessa parte da nossa operação. Passando para o slide seguinte, slide 9, aqui dou um pouco mais de informações a respeito do crescimento do nosso canal digital. Foram 100,6 milhões de receita bruta registrados nesse canal, 14,3% maior do que, né, no terceiro trimestre de 23. Isso representou 14,4% das vendas da companhia, né, e um crescimento, né, puxado por 15,2% do crescimento das vendas digitais orgânicas, né, o que mostra a saúde, né, desse crescimento, assim como, né, o número abaixo, a saúde do crescimento da base de clientes ativos da companhia, que nesse trimestre atingiu 2,2 milhões, né, de clientes, e é 16,8% maior do que há um ano atrás. Né? Por fim, né, o Joias em Ação dentro do digital representou 24,2%, ainda quase 2 pontos percentuais menor do que, né, há um ano atrás, mas já numa tendência muito melhor do que a companhia registrou nesse primeiro semestre do ano de 24, né, mostrando aqui a relevância desse segmento dentro do digital, desse segmento de vendas assistidas, né, e que tem bastante potencial para frente. Né, caminhando para o slide 10, aqui dou mais detalhes a respeito do lucro bruto e da margem bruta. Registramos 376,7 milhões de lucro bruto no período, né, isso representou um crescimento de 21,9% contra o mesmo período do ano passado, e representou 66,9% de margem bruta no período. Né, isso foi uma pressão de 0,7 ponto percentual contra o mesmo período do ano passado, e nós temos alguns
fatores influenciando esse número que vale a pena destacar, né? O primeiro é um efeito mix que ainda, né, imprime uma leve pressão no custo da companhia aqui, principalmente pelo crescimento mais saudável das categorias de joia e relógios nesse período, né? Apesar do crescimento saudável da categoria da Life, joias e relógios ganharam share em detrimento da Life nesse terceiro trimestre, e isso contribui, né, dado que essas categorias têm margem, né, menor do que a Life, de produto, né, isso contribui para uma pressão de curto prazo, né, ainda nesse trimestre. Também aí dentro da Life ainda um efeito mix, né, nós vendemos, né, nós crescemos mais em moments, né, pulseiras e pingentes, do que em coleções, né, e coleções têm margens maiores na média do que os moments, né, e isso também traz uma pressão de curto prazo aqui para a Life dentro, né, da categoria. Mas não é daí que vem a pressão principal, né? A pressão principal é o sustento de toda essa aceleração de produção né, que estamos fazendo, ou seja, a adição de quadro, né, de funcionários lá em Manaus, né, que pressiona aqui no trimestre a margem bruta em 0,7 ponto percentual, né? Nós partimos de mais de 800 funcionários ali para quase 1.200 funcionários lá em Manaus para suportar tanto o aumento de produção da linha de ouro, né, e aí poder entregar todos esses projetos de novos produtos e coleções que queremos fazer ao longo dos próximos trimestres, assim como da linha da Life, né, que tem um desafio grande de produtividade ali que perseguimos na internalização ainda, né, dos produtos que no passado trouxemos da China e que continua em curso, né? Além dessa pressão de 0,7, ainda tivemos uma pequena pressão de 0,2 ponto percentual no período, em função da depreciação dos investimentos que fizemos na fábrica nova, né, desde o ano passado. Compondo, né, essa pressão de 0,7 ponto percentual que vimos no número consolidado, né? No ano, nos 9 primeiros meses do ano, né, registramos aqui 1,1 bi de lucro bruto no período, né, com 68% de margem bruta, né, ainda registrando uma pressão de 1 ponto percentual contra o mesmo período do ano passado. No slide número 11, aqui trago mais detalhes a respeito, né, do EBITDA, né, ajustado da companhia e da margem EBITDA. No período, como falamos, registramos 127,3 ou 0,4 milhões de reais de EBITDA no terceiro trimestre desse ano. Isso representou um crescimento de 43,7% contra o mesmo período do ano passado, ou margem, né, EBITDA de 22,6%, um crescimento de 3,2 pontos percentuais contra o mesmo período do ano passado. E, né, já incluídos os 70 bips de pressão vindos da margem bruta, aqui tivemos uma alavancagem operacional bastante relevante em despesas, né, sejam despesas com vendas ou administrativas, né. Nas despesas com vendas tivemos 3,6 pontos percentuais de alavancagem operacional, vindos principalmente, né, de despesas de marketing, né, de serviços prestados, né, de uma melhor assertividade e eficiência, né, seja pela centralização de compras, que ainda está em curso, mas já capturamos os primeiros benefícios, ou seja por, né, recalendarização de algumas frentes aqui. E também em função de uma pressão menor da linha de pessoal. Se lembram bem, né, no trimestre passado nós realizamos ajustes do comissionamento de lojas da Life, principalmente, né? No mês de abril e no mês de junho nós fizemos esses ajustes, né, concentrados, e agora, né, já tivemos um pequeno benefício lá no segundo tri, né, do ano, conforme apresentado, e agora trazemos o primeiro trimestre full de impacto de um comissionamento, né, melhor calibrado, né? E além né, dos 3,6 pontos em despesas com vendas, trazemos aqui também uma alavancagem operacional em cima das despesas gerais e administrativas de 1,4 ponto percentual, que está vindo principalmente da linha de pessoal em função, né, do redimensionamento da nossa estrutura corporativa, né, que vemos executando aí ao longo desse ano de 24. Né? No slide 12, temos aqui mais detalhes sobre a evolução do lucro líquido e da margem líquida, né? E registramos 107,2 milhões de reais no período de lucro líquido. Isso representou 19% de margem líquida, 2,3 pontos maior, né, do que o mesmo período do ano passado, com um crescimento de 40%.
né? Isso, né, ocorreu nessa menor expansão entre, né, o operacional, ou margem EBITDA e a margem líquida, ela ocorre principalmente em função de uma depreciação maior, em função dos investimentos feitos, né, nesses últimos 12 meses, e também um resultado financeiro ligeiramente piorado, principalmente, né, pela atualização monetária de crédito de PIS/COFINS reconhecidos no terceiro trimestre do ano passado, ou seja, uma base melhorada e não, né, um trimestre atual, né, piorado nesse sentido, efeito esse, né, que deve, né, morrer ao longo já, né, dos próximos trimestres. E tudo isso foi parcialmente offsetado, né, por 8,3 milhões de créditos extemporâneos de imposto de renda que foram reconhecidos aqui após, né, revisão, né, do cálculo ali do lucro da exploração dos impostos recolhidos lá em Manaus, né. No acumulado do ano foram registrados 354 milhões de reais de lucro líquido, aqui uma expansão super forte de 5,3 pontos percentuais, com margem líquida de 21,3%, né? Isso, obviamente, vale lembrar que esta linha de lucro líquido ela não é ajustada aos eventos não recorrentes, e no segundo trimestre desse ano nós tivemos o reconhecimento de 100 milhões de reais de créditos, né, de PIS e COFINS sobre, né, a compra do ouro feita aqui, né, via São Paulo. Passando para o slide seguinte, aqui trago outros destaques, como de costume, financeiros ainda, né, investimos 34,5 milhões no período, isso, né, foi um montante 28,3%, menor do que há um ano atrás. Isso se deveu principalmente por causa de um volume de lojas um pouco menor, inauguradas nesse terceiro trimestre especificamente, versus um ano atrás, né, e também investimentos menores realizados na fábrica de Manaus, porque há um ano atrás estávamos ainda investindo na fábrica nova que foi inaugurada no terceiro trimestre de 23, né? Geração, né, de caixa operacional novamente foram 5,4 milhões no período, né, um crescimento de quase 19 milhões contra, né, o mesmo período do ano passado. Fechamos setembro com um endividamento bruto, né, de 231 milhões de reais aproximadamente, né, e um caixa líquido de 83 milhões de reais, né, melhorando, como falado, continuamente, né, a estrutura de capital da companhia ao longo desses trimestres, né. Agora, pessoal, para a gente falar um pouco mais sobre, né, as perspectivas gerais e os preparativos para grandes sazonalidades, né, agora de novembro e dezembro, Black Friday e Natal, né, vou chamar nosso COO, né, Ícaro Borello, para falar com vocês aqui a respeito desse curto prazo. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou Ícaro Borrello, sou CEO da companhia, estou à frente das operações aqui desde janeiro. Pessoal, para a gente comentar das perspectivas futuras, acho que é importante a gente comentar um pouquinho sobre o passado e tudo que a gente vem fazendo e construindo ao longo desses últimos 3 trimestres. Para que a gente organize aqui os nossos pensamentos, eu gostaria de montar 4 pilares aqui com vocês. O primeiro deles é com relação à otimização operacional. Vocês já têm visto tudo que a gente tem feito, né, e os resultados estão aparecendo no nosso DRE. Com relação a todas as otimizações do ponto de vista de fábrica, lojas e principalmente o ambiente corporativo. Essas transformações e esses benefícios, eles já estão bastante encaminhados, a gente ainda tem algumas pequenas alavancas por fazer, mas, enfim, os resultados continuarão sendo sentidos nos próximos trimestres. O segundo grande pilar é com relação à qualidade e nível de serviço. A gente vem trabalhando duro, principalmente em 3 frentes. SAC, né, que é o atendimento ao cliente, assistência técnica, que é a nossa oficina para conserto de tudo que volta para nós, que de uma maneira ou outra precisa de algum reparo, e a logística, para que a gente entregue os pedidos dentro do prazo com mais eficiência e o mais rápido possível. Então a gente vem reforçando o nosso nível de treinamento e incrementando essas equipes de modo que a gente preste um nível de serviço com excelência para o nosso cliente. O terceiro grande pilar, e talvez o mais relevante deles, é com relação aos estoques. E aqui eu separo em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é com relação à melhoria das alocações de tudo que a gente já tinha dentro de casa. Então, alguns meses atrás, nós diagnosticamos, né, que a gente tinha um número relevante de estoques parados nos nossos centros de distribuição. Então, a gente fez
o que a gente chama de empurra internamente. Enfim, é uma ação para colocar esses estoques todos em loja, possibilitando assim, obviamente, uma venda mais importante. Esse movimento ele começou com a Vivara, então vocês podem sentir isso já no nosso DRE, no nosso Same Store Sale, e ele já também foi finalizado, é algo que é ongoing, você tem que repetir ao longo da vida, mas foi finalizado também para Life, relógios e acessórios. Esse é o nosso primeiro pilar. O segundo pilar é diminuição dos níveis altos de ruptura. Então, para isso, a gente aumentou, incrementou a nossa produção da fábrica, tanto de Life quanto de joias, para que esses níveis comecem a cair. Então, a gente já vê uma melhora grande disso, ainda tem muita oportunidade de melhorar. Esse nível ele vai estar em um patamar aceitável, a gente acredita no final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, tá? Isso, né, pelos cálculos internos que a gente tem, deixa bastante dinheiro na mesa, ou seja, tem um custo de oportunidade atrelado a isso muito alto. E a gente calcula isso basicamente pelo nosso histórico de vendas, ou seja, lojas que tenham uma peça que vendam mais de uma por mês, se estão em ruptura, fazem parte do nosso custo de oportunidade. Ele ainda é bastante elevado e isso tem uma grande probabilidade de nos gerar mais receita ao longo dos próximos trimestres. O terceiro grande passo, e foi algo que a gente identificou aqui, é com relação à Life. A Life elas não vem performando tão bem quanto a gente espera do ponto de vista de coleções. Foi algo que foi uma falha operacional do passado por lançar menos do que se deveria ou do que gostaríamos. No segundo semestre do ano passado, a gente identificou que coleções lançadas há menos de um ano, eles tinham um share altamente relevante do ponto de vista de receita. E isso veio se diminuindo ao longo do tempo por uma falta de lançamentos massivos e também pelo incremento de novas lojas, ou seja, quando a gente olha para a Life, o nível de estoque hoje ele é basicamente o mesmo nível de estoque do que a gente tinha um ano atrás, com quase o dobro de número de lojas e com coleções um tanto quanto mais antigas. Isso reflete diretamente nas vendas. A gente acredita que tem um upside importante aqui. Então, já no próximo trimestre, nesse trimestre, que é o quarto tri, faremos o lançamento de 12 coleções. É um número relevante porque o nosso portfólio hoje ele gira em torno de 55 a 60 coleções. Então, a gente entende que teremos um incremento importante se iniciando no quarto trimestre desse ano, mas com certeza com mais forças no primeiro trimestre do ano que vem, dado que toda essa operação estará 100% alocada em loja já no primeiro trimestre do ano que vem e parcialmente aqui acontecendo no quarto trimestre desse ano. Por final, o nosso quarto e super importante pilar é com relação ao planejamento tributário. Então, a gente vem olhando tanto o passado com relação a créditos extemporâneos, que vocês já viram benefícios dos nossos DRS nos últimos 2 trimestres, e com relação a otimizações de planejamento tributário para o futuro, que serão sentidas mais a partir do segundo trimestre do ano que vem, mas são, de fato, mudanças importantes, principalmente atreladas a malhas logísticas, fazer melhor o que fazemos hoje. Bem, eu contei essa breve história para explicar para vocês que acreditamos que estamos numa boa rota para o quarto trimestre, com um bom nível de estoque, então chegaremos bem estocados. O segundo ponto, faremos a melhor Black Friday e o melhor Natal o possível para o nosso cliente, do ponto de vista de experiência. Então, estamos reforçando o nosso time de lojas, com vendedoras e estoquistas e auxiliares. Estamos reforçando a nossa logística para que a gente mantenha os prazos adequados de entrega e principalmente o nosso atendimento ao cliente. Enfim, temos tudo para fazer uma ótima Black Friday e um ótimo Natal. Comentando um pouquinho sobre expansões, tá? Nessa janela do quarto trimestre, a gente tem mais algumas expansões a fazer para cumprir o plano 70 mais de entrega de lojas. É importante ressaltar que nesse último trimestre a gente inaugurou uma loja, nossa primeira loja internacional, para começar os nossos testes iniciais. Essa loja foi no Panamá, foi uma inauguração importante para nós
E, enfim, a gente vai começar a entender os resultados disso a partir dos próximos trimestres para tomar as próximas decisões com relação ao que a gente vem pensando sobre o internacional. Com relação a 2025, então, o que a gente espera basicamente é continuar com um incremento de margem dado ao que a gente já veio plantando em 2024, com uma otimização operacional, ter receitas consistentes, dada a melhoria das rupturas e incremento principalmente de novas coleções da Life. Um aumento importante no nosso nível de serviço e experiência do cliente. A gente vem trabalhando duro para que isso aconteça. A gente ainda acredita que está longe do patamar adequado, mas a gente vai trabalhar duro para que isso aconteça o mais rápido possível. E por fim, e não menos importante, aliás, bastante relevante, uma alavanca, que, como eu comentei com vocês, do planejamento tributário, né, uma otimização importante que deve começar a acontecer a partir do segundo trimestre de 2025. A gente entende que isso pode ter um impacto bastante importante para nós aqui do ponto de vista de rentabilidade. Pessoal, como de costume, estaremos à disposição para responder as perguntas no nosso call de Q&A. Grande abraço a todos.